Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje vai conversar com a juventude, principalmente nesse momento de reforma política. Nossa primeira convidada de hoje é da juventude do PSDB, a Lisiane Cavalcante. Muito obrigado, Lisiane, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu acho que esse momento só fortalece toda a democracia e fortalece ainda mais a juventude, toda essa renovação que todo mundo está clamando na sociedade, né? Hoje se fala muito de renovação, a reforma política traz isso. O que é que a juventude pensa sobre esse momento atual? Bem, eu acho que a juventude vem passando por uma mudança muito grande. O pensamento do jovem hoje em dia não é mais só votar em 4 anos, em 2 anos. É realmente participar com políticas públicas de forma direta na construção de um novo país, de uma nova perspectiva, né, que realmente faça uma transformação social e que reflita o que todos pensam a respeito do que realmente deve ser política. Hoje, quando se vê no noticiário, pelo menos na quarta-feira dessa semana, teve muita discussão sobre reforma política, qual o principal modelo, se deveria ser distritão, se deveria ser distrital, se distrital misto. No PSDB, tanto aqui em Alagoas como nacionalmente, há esse debate? Ah, sim, nós temos esse debate constantemente. Nós acreditamos também que a reforma política, como ela está se propondo, não representa totalmente a vontade de toda a sociedade. A gente acha que ela deveria abranger muito mais, ela devia abordar pontos mais enraizados para a gente conseguir realmente mudar a cara da política, de como se faz política no nosso país. O distritão está sendo conversado, a questão do fundo partidário, tudo isso a gente tem discutido muito. Apesar de termos vários pontos de vista dentro do próprio partido, nós queríamos realmente que essa reforma ela conseguisse mudar a forma como a política é feita no país. Hoje, quando você percebe que no Congresso se parte quase que de uma comissão, uma proposta de distritão e depois de distrital misto, e quando se chega não há consenso, não há quórum, cria uma insegurança de uma certa maneira ou abre realmente uma esperança de que há um debate sobre essa questão? Por um lado, a gente tem a perspectiva de que realmente o debate seja mais enriquecido, né? A gente consiga debater muito mais sobre as pautas que estão sendo lançadas no Congresso Nacional. Mas, por outra, a gente tem muito medo de que a vontade da população não seja respeitada, que seja postergada a votação e que a gente não tenha realmente um direcionamento do que deve ser feito. Você acredita que o distritão beneficie quem já está lá e, no caso que estamos aqui falando sobre juventude, prejudique quem está querendo se lançar? Eu acho que há uma discussão bem ampla sobre isso, mas de forma geral, acho que o que preocupa a juventude mesmo é essa questão de lista fechada, que termina não representando totalmente o que a juventude quer, que é a mudança, e a gente não sabe até que ponto isso vai interferir nas novas candidaturas e até que ponto vai fazer com que os políticos que já estão no poder se perpetuem. Mas, assim, eu acho que a gente busca por uma política que ela realmente consiga representar. Que o voto da população ele seja soberano, que a gente consiga, assim, o que é a política, né? É a representação do povo. E como é que esse povo está sendo representado se não for de forma majoritária e todo esse questionamento sobre o distritão. Isso passa por financiamento público ou privado? Está claro também para o PSDB o que é mais interessante, se é público ou privado? No meu entendimento da juventude, nós queremos que o privado realmente é melhor para a forma, porque como é que você vai usar o dinheiro público para gastar campanha? Na verdade, eu acho que o que a gente queria mesmo é diminuir o custo de uma campanha. Como é que se gasta milhões com uma campanha num país tão pobre, com tantos problemas sociais? Então, até que ponto seria bom usar o dinheiro público para financiar uma campanha se o dinheiro público não consegue chegar nas bases sociais? Então, é esse o questionamento que a gente faz para realmente avaliar se essa tomada de decisão do Congresso Nacional vai ser o melhor para as pessoas ou não. Um retorno de um financiamento privado viria com mais regras? Eu acredito que deve vir sim com mais regras,
para a gente conseguir realmente controlar, ter uma transparência no valor gasto, né? Que hoje em dia é muito transparente, é o máximo que eu acho que temos, mas assim, com mais regras e um olhar diferenciado para isso, acho que fica muito melhor do que já está. Como anda e o que propõe o PSDB para a juventude, você que é engajada nessa parte? O PSDB está com um olhar muito especial para a juventude. Hoje em dia a gente tem uma bancada nacional de deputados jovens que estão querendo repensar, estão colocando outras pautas como prioridade. A política pública para a juventude está crescendo gigante no Brasil. Assim, hoje a gente tem vários gestores de juventude empenhados em traçar, em abrir o diálogo para a juventude, em fazer valer os direitos do Estatuto da Juventude, em formar conselhos de juventude. Então, tem toda essa temática jovem que está se fortalecendo a cada dia mais. Quando se pensa nessa política, o que é que está faltando ainda? Eu acho que é uma política que realmente represente. Eu acho que esse é o foco do que está faltando. Da sensibilidade do gestor, do representante em olhar para o que realmente está se pedindo. Não apenas ficar numa sala fechada e imaginar o que a população quer. Eu acho que ouvir as bases, ouvir realmente o que a sociedade inteira quer é um fator muito importante nessa transformação. Nesse momento, muito se fala que em tempos de crise como esse, em que a política é quase que o assunto total de um jornal, quando terevisivo noturno, espera-se que novas lideranças surjam. Você acredita que 2018 terá no 2018 muitas lideranças que façam uma renovação? Eu fico feliz a cada dia ter uma notícia de que um novo jovem aqui no estado, por exemplo, está querendo entrar na política e está querendo levantar e vestir essa bandeira do novo, né? Mas o PSDB ele tem um quadro muito bom já de nomes nacionalmente e estadualmente. Nacionalmente a gente tem Geraldo, tem Dória, estadual a gente tem Rodrigo Cunha, que é um nome muito bom para se trabalhar. Nós temos o Theo Vilela, nós temos Pedro Vilela. Então, eu acho que o PSDB hoje tem um quadro muito bom nessa questão de transformação. Mas todo mundo realmente espera que um representante venha com uma nova cara, com uma nova forma de trabalhar. O que é que se espera para 2018 na presidência, por exemplo? Há um debate muito grande dentro do partido, dentro do PSDB. O que a juventude espera é que uma nova cara dê cara ao nosso partido, né? Uma nova cara seria o Dória? Sim, eu acho que é um candidato forte e natural. Ele está com um nome muito fortalecido no Nordeste, está fortalecido no Brasil inteiro, pela forma como ele vem agindo em São Paulo. Com a iniciativa privada, com uma participação maior, uma ideia de trabalho 24 horas e da eficiência. Eu acho que essa é a nova cara da política brasileira e a cara que o Brasil deve adotar para si com todos os gestores. Vocês são os comandantes do município da capital alagoana. E há uma pressão, pelo menos os jornais dizem que é uma pressão enorme para que o atual prefeito se candidate a governo. Na avaliação da juventude, é um momento certo? O PSDB precisa, não só em termos de presidência, mas também para Estado, lançar nome, marcar presença nesse momento político? Nós achamos muito importante que o partido realmente ele tome um lugar, que ele se coloque à disposição da sociedade para fazer as transformações que necessita. O Rui, ele é um nome natural ao governo e é um nome muito, muito bom, que as pessoas veem com bons olhos, é um nome que representa a juventude, é um nome que representa o novo, e acho que o nome dele é um dos melhores quadros que o PSDB tem hoje para governo. Rodrigo Cunha também é colocado. Uhum. Começa a ser o PSDB está feliz em estar podendo ter, como discutir 2 nomes para a presidência, 2 nomes para o governo do estado. Que ótimo que a gente tem 2 nomes, né? Isso mostra que o partido realmente está preparado, que a gente tem capacidade realmente de assumir a gestão disso.
O Rodrigo também é um excelente deputado estadual. Ele foi o mais votado aqui da casa e nós temos uma grande esperança com esses nomes, né? Rui, como também o Rodrigo, representam o novo. E a gente realmente fica muito feliz em poder ter os dois nomes nesse debate. Como é natural de juventude, há um clamor pelo novo. Tem sido defendido isso. O Aécio é velho para o PSDB? Bem, o Aécio, ele foi um bom presidente nacional do PSDB e ele assumiu pontos positivos em vários debates nacionais no Congresso como senador. Mas a gente acha que ainda falta um gás, uma pessoa que realmente represente uma nova esperança. E é essa a ideia que a juventude tem. Então, o Aécio pode não ser tão velho assim, mas a gente espera realmente um novo ar para o PSDB, um ar de rejuvenescimento. Ai, quase não falei. O PSDB planeja de que maneira reforçar a sua base juvenil, da juventude? Como você, que diretamente trabalha nisso, faz esse trabalho diário de renovação, de atração de novos membros, de novos filiados? Bem, a gente tem um trabalho muito focado em atingir o público jovem. Os novos, com 16 anos, né, que quem vota pela primeira vez, nessa capacitação, nessa formação política para entender o que é política, o que é social-democracia, o que é o PSDB, as nossas bandeiras. E a gente conseguir realmente disseminar o que o partido prega, né? Eu acredito na importância do fortalecimento do partido. Então, a gente tem a ideia realmente de buscar novos jovens para o quadro do partido e aí incentivar que eles sejam debatedores de juventude, da política como um todo. Eu acho que é esse o caminho que o PSDB vem fazendo. Nas bases sociais, dentro das comunidades, é um trabalho muito forte que a gente já desenvolve há bastante tempo. Antigamente se falava, tipo, para você ter uma grande rede de jovens, você precisava estar em todos os municípios. Hoje nós temos as redes sociais. Uhum. Isso facilita a comunicação? Muito, muito. A gente consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo com a internet, né? Nos permite muita mobilidade e acho que é uma ferramenta que deve ser usada da melhor forma nesse quesito político. Hoje a gente tem uma juventude nos municípios, mas a gente fortalece ela com o debate nas redes sociais. É imprescindível hoje que a gente consiga levar a política para a internet. Tem dado frutos? Tem sim. A gente tem as páginas. Na campanha do Rui, inclusive, a gente criou uma página que era a Visão Jovem sobre as obras que tinham sido feitas. E a gente conseguiu uma adesão muito boa, porque os jovens hoje querem saber o que está sendo feito, mas ele quer com uma linguagem própria. Eles querem ver com um olhar no que aquilo vai beneficiar eles. Então, assim, é uma ferramenta que só tem a ganhar. A gente consegue realmente fazer um bom trabalho com as redes sociais. Pois bem, quero agradecer, viu, Elisiane? Muito obrigado. A gente vai continuar com o programa Ponto de Vista. Vamos por um breve intervalo. Na volta, vamos falar com o Milton Muniz, do PMDB. A gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu recebo agora aqui, a gente que está falando sobre a juventude aqui, o Milton Muniz. Ele é aqui da juventude do PMDB. Muito obrigado, viu, Milton, por ter aceitado o nosso convite. Momento de extrema discussão em todos os lugares sobre a política. Como a juventude do PMDB tem enxergado todo esse cenário? Olha, Wendel, primeiro eu agradeço a Deus a oportunidade e agradeço a você o espaço que tem dado à juventude do PMDB aqui para estar nesse momento debatendo as políticas que dizem respeito. Nós vemos um cenário muito propício para a participação da juventude nesse cenário atual. A juventude sempre esteve presente nos momentos mais importantes da nossa sociedade. E esse cenário é propício para que a juventude participe dos mais variados espaços e esteja presente e atuante nas discussões que dizem respeito à nossa sociedade. O PMDB é o maior partido do Brasil, tem o governador de Alagoas. Eu acredito que a juventude sinta uma grande responsabilidade com os rumos do país.
como identifica, por exemplo, uma reforma política? Você acha que ela é importante? Wendel, primeiro eu queria dizer que para nós da juventude do PMDB é motivo de orgulho nós temos em Alagoas o governador mais jovem do Brasil. E no que diz respeito às políticas do governo, nós temos acompanhado de maneira satisfatória também a participação da juventude na instância do seu governo e também a participação ativa nesse processo da construção de políticas públicas em nosso estado. Exemplo, a gente tem uma proposta que está para ser votada sobre como vai ser a eleição de 2018. Uma das que a comissão tinha aprovado era a questão do distritão. O PMDB é a favor do distritão? Olha, o PMDB tem discutido com suas bases, tem discutido com seus parlamentares a questão da reforma política, mas nós entendemos, como assim leva o nome do nosso partido, é o Partido Democrático, nós precisamos ouvir a sociedade para que a gente possa necessariamente aprovar uma reforma que atenda aos anseios da população. Como a gente tem visto que um trabalho, e aí por ter um governador do estado, isso daí interferiria claramente numa eleição do próximo ano de reeleição. O PMDB trabalha de que maneira para ouvir a juventude e apresentar suas propostas? Olha, o nosso diálogo é constante com as bases. O PMDB, a juventude do PMDB tem atuado de maneira a congregar a participação da sociedade nas instâncias do partido, seja ele no PMDB Jovem, seja ele no PMDB Mulher, seja ele no PMDB Sindical. Então nós temos atuado de maneira muito próxima à sociedade, seja nas redes sociais, seja através de seminários, seja também da plataforma de ouvir a sociedade presencialmente nos bairros, nas comunidades. Outro ponto, o PMDB pelo menos tem se mostrado em maioria favorável. Fundo e financiamento público. Há ainda discussão ou já está fechado um financiamento público hoje para o PMDB? Olha, o nosso partido sempre esteve ao lado da sociedade. Nós precisamos, assim como falei anteriormente, ouvir a nossa população e fechar a questão com a nossa população. Nós não podemos ter carta branca em nosso partido. Nós precisamos realmente ter uma representação da sociedade. O nosso partido precisa representar a sociedade brasileira nas suas decisões. Qual o cenário que o PMDB enxerga, e a juventude especificamente enxerga, para 2018? Olha, a nossa expectativa é grande. A juventude do PMDB tem ocupado vários espaços, seja no governo do estado, no governo Renan Filho, seja no governo federal. A nossa expectativa é de que a juventude participe de maneira efetiva e atuante no cenário atual, no que diz respeito à eleição do ano de 2018, não só apoiando, mas buscando ocupar os espaços de poder. E se ocupar o espaço do poder é lançar um nome para presidente? Não necessariamente um nome para presidente. Eu acredito que o PMDB tem buscado preparar os seus quadros para uma eleição de presidente na próxima eleição em 2022. Em 2022. Como construir isso? O Renan Filho pode ser um bom nome para 2022, Milton? Sim, sem dúvidas. O Renan Filho, o governador do estado de Alagoas, tem feito uma gestão bem participativa, uma gestão que tem aberto os olhos da sociedade brasileira, um governador jovem que tem dinamizado e atuado de maneira que a sociedade tem aprovado seu governo. Quando o Renan Filho lançou-se candidato a governador, isso daqui quase 4 anos atrás, não é isso? Muito se falou na época que, olha, existe uma rejeição do pai que pode ser transferida para o filho. Isso não se configurou. Não só ele foi eleito, como goza de boa aprovação em pesquisas divulgadas. Sendo um candidato a 2022 e isso daí levando para um âmbito nacional, você acredita que essa rejeição pode pegar? Olha, eu acredito que a gente deve analisar bem, a sociedade tem analisado bem o trabalho individual do seu governante.
não obstante, o senador Renan Calheiros tem feito um grande trabalho. O trabalho realizado pelo nosso governador tem, sem sombra de dúvida, o apoio do senador Renan Calheiros. As grandes obras, os grandes feitos que Alagoas hoje tem realizado é graças ao apoio e à abertura que o senador Renan tem em Brasília para atuar e trazer essas benfeitorias para o nosso estado. Pelas discussões, ou pelo menos o que a gente vê nos jornais, a gente vê que o partido, o PMDB, busca voltar ao nome antigo, MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Estamos numa época de troca de nomes, né? Você tem o PTN virando Podemos, você tem o PSL virando Livres, vai estar aqui daqui a pouco, você tem uma série de partidos mudando. Você é favorável à mudança de nome? Olha, não só o PMDB, assim como os outros que têm buscado se reintegrar na sociedade, e aí mudando a sua sigla, o PMDB, para MDB, eu acredito que não é apenas a mudança de sigla que vai mudar o novo olhar da sociedade. Nós precisamos mudar também a nossa base, a forma de pensar o partido na sociedade. Quanto a juventude hoje se apoia, e nesse debate que vocês têm feito, se apoia nas redes sociais? Olha, a juventude, como falei, tem atuado de maneira muito importante e muito ativa no que diz respeito às redes sociais. A juventude... Vocês têm grupo de WhatsApp, grupo de Facebook? Sim. Como é que a discussão entre vocês se dá? Sim, aqui em Alagoas nós temos o grupo do WhatsApp da nossa juventude, nós temos as redes sociais, o Instagram, JPMDBAL, e também temos a nossa fanpage. Lá nós divulgamos nossas ações, as nossas participações nas várias instâncias de discussões no que diz respeito às políticas de juventude. A gente tem visto uma série de ações, e claro que como juventude cabe ainda mais uma responsabilidade para vocês, de todos os partidos, que é discutir pelo menos e interferir numa discussão partidária das políticas para a juventude. O que é que hoje está sendo feito pela juventude, não só politicamente como socialmente, e o que ainda é preciso ser feito? Olha, aqui em Alagoas, nós, enquanto juventude, temos atuado de maneira a participar das instâncias, não só governamentais, mas das instâncias que realmente discutem as políticas de juventude. É tanto que no mês de julho eu fui eleito para membro do Conselho Nacional de Juventude. E na manhã desta desta terça-feira, nós tomamos posse no Conselho Nacional de Juventude. O Conselho Nacional de Juventude é um órgão muito respeitado que congregará e discutirá as políticas de juventude em âmbito nacional, e para nós representar o nosso estado é uma maneira muito importante para que a gente possa levar as vozes da juventude do nosso estado. Eu já vi que você está com o dever de casa, é o Dimensões da Experiência Juvenil Brasileira e Novos Desafios. Quais são os desafios? Olha, os nossos desafios é muito grande. Agora, representando a juventude alagoana no Conselho Nacional, nós queremos atuar de maneira a ouvir os nossos jovens aqui no estado para levarmos as nossas reivindicações e atuarmos de maneira muito ativa no Conselho Nacional de Juventude e buscarmos efetivar as políticas de juventude. A gente tem ainda no cenário nacional sempre um bastidor, na verdade às vezes bem público, porque o senador Renan Calheiros usa a rede social para criticar o governo Temer, que é do PMDB. Como Alagoas se comunica nacionalmente diante de pontos de vista que na política são naturais, mas que são divergentes? Olha, nós temos atuado de maneira a respeitar nossas lideranças. Senador Renan sempre tem conversado com a juventude do PMDB no nosso estado, e nós estamos nessa linha de respeitar nossas lideranças. Aqui em Alagoas, o presidente estadual do PMDB é o senador Renan, com quem temos um diálogo bastante salutar, um importante diálogo com os filiados e filiadas do nosso partido. A popularidade do presidente Temer incomoda?
Olha, a sociedade tem desaprovado, e aí é resultado de pesquisas, e nós precisamos estar aliados e alinhados com a nossa sociedade. Isso daí provoca que tipo de ação dentro do PMDB? Olha, o nosso partido, como o nome já bem diz, é um partido do movimento democrático. Nós precisamos tratar internamente também o nosso partido na democracia. Nós precisamos ouvir os nossos filiados e atuar de maneira bem democrática. Essa impopularidade do presidente Temer transfere para o estadual? Olha, o cenário estadual tem sido bem favorável. O governo tem atuado de maneira a ter a aprovação da sociedade. E isso desconecta? Isso desconecta de forma a que nós estamos... a gente separa a política nacional da estadual. Qual o papel da juventude, para a gente estar encerrando esse bloco, para as próximas eleições? Você acredita que vai haver renovação? Vocês têm nomes para apresentar, por exemplo? Já está sendo construído para 2018? A juventude do PMDB em Alagoas tem essa tratativa de termos representações da juventude no cenário em 2018. Nós temos aí a nossa presidente da juventude, que é a Melina Freitas, é um nome a ser discutido. E nós temos também a Morgana Tavares, que hoje é secretária executiva da Assistência Social. São dois nomes a qual a nossa juventude tem debatido e possivelmente estará no cenário em 2018. Pois bem, eu estou aqui com o Milton Muniz, a gente está falando sobre juventude, a gente vai para um breve intervalo, na volta vamos falar com a Tati Nicásio do Partido dos Trabalhadores. A gente volta já. Voltamos com o programa Pontos de Vista. Estamos aqui falando com a juventude de 4 partidos, do PSDB, PMDB, PT e Livres. E agora aqui comigo a Tati Nicásio, da Juventude do Partido dos Trabalhadores. Aqui eu agradeço, Tati. Tati, a gente tem falado muito sobre o cenário, não só de agora, por causa da reforma política, como no cenário da expectativa de 2018. O Partido dos Trabalhadores tem, inclusive, o relator da reforma, que é o Vicente Cândido. Correto. Como a juventude do PT tem conversado sobre essa reforma? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, o convite. E, assim, nós estamos nos posicionando, isso é um movimento que acontece nacionalmente, né, contra essa reforma, da forma como ela está sendo proposta, a reforma política. Felizmente, a gente tem a compreensão de que com o Congresso que a gente tem hoje, é um pouco ilusório você acreditar que essa reforma não vai passar, porque é uma reforma que vai favorecer diretamente a esses políticos que já estão lá. Então, a gente sabe que é uma movimentação mais de resistência mesmo. Isso está acontecendo no cenário nacional e a gente pretende continuar com essa luta. Ainda não foi para votação no Congresso Nacional, a gente vai continuar pressionando os parlamentares. Do PT a gente não tem esse problema, porque a gente sabe que dentro do nosso partido os nossos deputados eles são contra esse formato da reforma, já se posicionou publicamente, inclusive. E aí a gente está fazendo a pressão nos que ainda estão indecisos. A gente sabe que ainda tem muitos políticos que não se posicionaram publicamente, porque eles vão muito da maré que está tendo na mídia, né? Eles se posicionam depois do que eles acreditam que seja mais conveniente para eles no momento. Então, eu acho que é mais isso mesmo, é imprescindível que a gente continue fazendo essa pressão nos parlamentares e mostre a insatisfação da população. E acho que isso não é só um papel da juventude do PT, isso tem que ser um fator mobilizador da juventude como um todo. Como o partido se posiciona? O melhor para o partido é como está? É o distritão ou tem outra fórmula? Bom, nós acreditamos que a reforma política ela é necessária. Nós não acreditamos nessa reforma política. Óbvio que a gente, entre o que está hoje e essa reforma com o distritão, nós preferimos o que está hoje. Você consegue dar oportunidade de acesso a personalidades que não têm muito dinheiro, mas que têm uma boa ideologia política e que pode fazer a diferença de fato. A gente sabe que com esse modelo que a gente tem hoje, com o quociente eleitoral, as pessoas têm uma oportunidade a mais de chegar
nos espaços públicos de poder, né, de decisão. E aí, quando você propõe uma reforma política que tira essa oportunidade, você favorece velhos caciques, personalidades que, por exemplo, o fator tiririca, né? Coloca personalidades como Tiririca, pessoas que têm algum carisma midiático, né? As pessoas votam nessas personalidades, sei lá, um Siqueira Júnior de repente da vida aqui em Alagoas ser eleito, né? Porque as pessoas se identificam com aquilo. É o fim dos partidos, um distritão? Não acredito que seja o fim dos partidos, mas o favorecimento de alguns partidos políticos. Não acredito Porque que muito seja. do que se tem falado é que personaliza demais. Personaliza. E eu acredito nisso, eu concordo com isso. Aqui ficaria o quê? O partido do Paulão? Olha, eu acredito, e eu acho que não seria diferente disso, que o Paulão é o nosso nome máximo, né? A gente acabou sendo o único parlamentar, né? O único candidato, o único parlamentar que a gente tem hoje, deputado federal, assim, e um bom mandato, um mandato excelente. O Paulão tem uma representatividade na base diretamente, né? Então, a gente, quando vai para o interior, que dialoga com os movimentos sociais, a gente vê que o Paulão, o trabalho que ele vem fazendo tem reflexo com essas pessoas. Então, eu acho que, assim, o Paulão, lógico, que seria a cara majoritária do Partido dos Trabalhadores, né? Acabou de sair da presidência do partido, é deputado federal, vai concorrer à reeleição. É mais do que natural que as pessoas identifiquem o Paulão como a figura em Alagoas com maior representatividade do PT. Mas eu não acredito que seja esse o perfil internamente. O PT, não, mas eu estou falando no sentido de... Para fora. Caso haja o distritão. Pode porque ser. Você falou, o distritão... Ele personifica. Personifica. Isso. Viraria o partido do Paulão? Acredito que para fora possa ser que esse discurso seja o discurso que seja propagado, mas... Outro ponto da reforma política, fundo público, financiamento público. O partido e a juventude especificamente é a favor do financiamento público? Olha, eu sou a favor do financiamento público de campanha, né? Mas eu acredito que o formato precisa ser discutido. Do que você discorda? Eu discordo do valor que está sendo colocado hoje, né? Um fundo bilionário, a gente sabe que dentro da nossa realidade, na conjuntura em que a gente discute tanto a crise, né, o agravamento da crise, retirada de direitos, e a gente pegar e colocar tanto dinheiro, injetar tanto dinheiro público para financiamento de campanha, eu acho que chega a ser O deputado Vicente Cândido propôs 2 bilhões. Isso. Já é um valor razoável? Eu acho que ainda é um valor um pouco alto, mas como eu não tenho muita propriedade sobre os valores que são dispostos durante a campanha, então eu posso estar, por exemplo, achando alto, mas eles que têm um debate mais aprofundado vejam de uma outra forma. Né? Como você e a juventude, pode falar separadamente ou junto, vê em 2018? O que é que vocês aguardam? Vocês têm hoje, vindo daqui a pouquíssimos dias, o nome máximo do partido, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Correto. Como vocês veem o hoje para 2018? Olha, eu acredito que se essa perseguição política a Lula, ela deu uma estagnada aqui, como está hoje, nós vamos ter Lula 2018 como presidente da República. As pesquisas mostram isso. Você dialogar com a população, você consegue entender dessa forma também, né? As pessoas, mesmo com as críticas que possam ter, tanto ao Partido dos Trabalhadores quanto ao governo do Lula em si, né? A gente sabe que foi um dos poucos governos que deu uma injeção de ânimo no país e as pessoas tiveram acesso a coisas que antes elas não tinham, como, por exemplo, a educação de qualidade, né? Acesso à educação. E o brasileiro, eu acredito que ele tenha isso de ser muito grato,
né? Então, eles conseguem compreender que dentro do cenário que a gente está hoje, o Lula é a nossa melhor opção, pelo menos para o povo de verdade, população brasileira, essa que não faz parte dos 1% dos ricos. E só que da mesma forma que a população entende isso, acho que o judiciário também já entendeu, e essa movimentação toda que acontece hoje contra o ex-presidente da República, ela vem no sentido de inviabilizar essa candidatura dele mesmo, para que enfraqueça o partido e que a gente não tenha nomes para dispor para 2018. Eu não sei se o governo do presidente Lula foi quem mais levou pessoas da pobreza para a classe média, mas com certeza eu posso cravar aqui que foi um dos que mais. Mas parte muito da classe média a rejeição a Lula. Sim. Você vê isso como gratidão? Olha, eu acho que quando eu falo das pessoas que tiveram acesso, eu não foco na classe média. Acho que essa classe média que foi beneficiada também nos governos do Lula, ela tem um perfil de querer se assemelhar à classe alta. E quando você quer ter acesso a um padrão de vida qual você não é 100% inserido, você faz de tudo para se igualar àquele grupo, né? E você fica o mais distante possível do grupo do qual você quer distância, que no caso é o povão, né? Sim. E eu acredito que essa movimentação que ocorreu com essa nova classe média, né? Acho que Marilena Chaui traz muito isso, da nova classe média, que eu discordo um pouco desse termo, mas, enfim, vou usar ele aqui. Eu acho que quando você pega esse pessoal e vê eles indo para a rua, pedindo fora Dilma, fora Lula, fora PT, eu acho que você vê um grupo que está tentando se assemelhar a um grupo, a uma classe alta que não condiz muito bem com a realidade deles, assim, acho que é mais ou menos isso. Você vê o pessoal se movimentando contra as políticas públicas implementadas pelo governo do PT, que deram condições de acesso aos bens de consumo à classe trabalhadora como um todo. E, pô, eu já escutei muito, né? Ah, não, o aeroporto está virando uma nova rodoviária. Ah, meu filho faz medicina na Federal e o filho da doméstica faz medicina na Federal. Tem pessoas que não querem isso, a gente sabe disso. Tem uma luta de classes, por mais que alguns setores da sociedade neguem isso, a luta de classes ela é uma coisa que hoje a gente consegue ver ela nitidamente, né? E a classe média ela está fazendo o jogo das elites, mas eu acredito que assim que começar a ser implementada de fato essa política que está vindo, a partir do momento que o Temer assumiu a presidência da República e com todas essas reformas que estão sendo construídas, estão sendo propostas, o pessoal vai começar a entender que não é assim que funciona, porque eles vão ser os maiores prejudicados no final das contas, porque é o pessoal que estava em ascensão e que vai começar, né? Vai começar Qual a o papel da agora. juventude para 2018? Olha, eu acredito que a gente tem desafios, né, em 2018. Ainda está tudo um pouco nebuloso, vamos dizer assim, do que vai ser, de fato, a campanha presidência da República. O que a gente tem certeza é que a direita vem com força, né? Então... A esquerda não? A esquerda sempre. A gente já está com Lula, enfim, né? Mas, assim, a direita, a gente sabe que ela vai ter uma ascensão, né? Querendo ou não, uma coisa muito diferente do que aconteceu na campanha de 2002, 2006, enfim, e a gente sabe que isso é um problema, a gente não tem ainda certeza de como vai ser a resposta da sociedade. Então, acho que está tudo muito polarizado hoje, né? Então, acho que o grande desafio da juventude é justamente a gente começar esse processo de conscientização, acho que se iniciou, na verdade, quando foi acatado o processo de impeachment da presidenta Dilma. Chamo ela de presidente porque, para mim, ela ainda é a presidenta legitimamente eleita,
Então, quando foi acatado esse processo, eu acho que a gente já começou a entender mais ou menos o que seria do país, né? Num contexto histórico, isso já aconteceu em outros momentos, e a gente tem o desafio aí de combater essa parte mais obscura que está chegando. Eu acho que o fascismo tem se apropriado muito do discurso da juventude também, né? A gente vê com muito medo as pessoas declarando publicamente ódio a outras pessoas. Isso mundialmente, né? Mundialmente. Tati, Problema... muito obrigado. A gente agradece. Obrigada a você. A gente está aqui com a juventude, a gente vai para um breve intervalo. Na volta vamos falar com o Charles Vieira, do Livres. A gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista, que estava aqui fazendo entrevistas com a juventude dos partidos. Agora com a gente aqui o Charles Vieira, do Livres. Para quem talvez possa não estar familiarizado, o Livres é uma renovação do PSL, não é, Charles? Exato, o Livres é uma corrente que surgiu há alguns anos dentro do PSL, que tomou o diretório nacional e agora vem tentando se implantar em vários diretórios ao redor do país. O que propõe o Livres? Então, nós propomos inicialmente um ideal libertário, um ideal de, principalmente, liberdade econômica e liberdade social. Nós temos uma corrente libertária focada na escola austríaca, defendendo a redução do aparelhamento estatal, não só uma redução do aparelhamento estatal, mas principalmente um Estado eficiente, que felizmente hoje você não tem as necessidades básicas atendidas pela população. É uma redução do nível de gastos, focando em políticas essenciais à população. Certo. Hoje nós temos uma discussão de reforma, que se diz política, mas muitas vezes é uma reforma eleitoral. E em parte desse movimento prevê que o Estado vai financiar a eleição. Vai na contramão do que um libertário, uma pessoa que tem um pensamento liberal, pensa do Estado. O Estado patrocinando uma coisa pública. Desculpa, uma estrutura inteira, não sendo livre. Nós vamos extremamente contrário a essa ideia do fundo partidário. Nós, inclusive, pregamos a médio prazo a extinção desse fundo. A ideia de que esse dinheiro público ele deve ser investido diretamente na população, ele não deve financiar, não existe esse custo da democracia. Os partidos brasileiros eles têm que aprender a se virar. Os partidos eles têm suas bases, eles têm que aprender a fazer palestras, a vender livros, a financiar e criar uma cultura de que o brasileiro financia a sua política. Porque hoje quem está pagando o custo do fundo partidário é quem muitas vezes não tem interesse nessa participação. Esse fundo partidário pode ser investido em saúde, em educação, em programas de moradia. Não tem que ser necessariamente injetado em partidos. E tem outro ponto. Só no financiamento público de campanha você favorece os caciques donos de partidos. Hoje no Brasil nós temos 35 partidos, 27 com representação no Congresso e 72 querendo nomeação no TSE. Todos esses com direito a fundo partidário. Nós vamos favorecer esse presencialismo de coalizão, essa negociação para o fundo partidário, que favorece só quem é dono do partido, infelizmente. Quando a gente está falando sobre juventude, muitas vezes a gente pensa na possibilidade de discutir, ouvir esse jovem. Né? Vocês têm uma responsabilidade muito grande no sentido de ouvir o que o jovem está falando. Como o Livres, um partido que não tem tantos recursos como um PMDB, que a gente já ouviu aqui, um PT, um PSDB, consegue trabalhar para ouvir esses jovens e transformar isso em propostas? Então, nós temos hoje o fenômeno da contramídia. Hoje a gente está aqui tendo uma entrevista, ela está ao vivo no Facebook e ao mesmo tempo vocês estão tendo feedback. Existe uma resposta de quem está assistindo. E essa troca de informação é muito grande. Então, através das mídias sociais, há um fenômeno de troca de informações, de troca de comunicação entre a política e a população. O Livres é um partido pequeno em expressão nacional e não tem tanto recurso como o PMDB, como o PSDB, como o PT, mas a nossa estratégia de ganhar a população é, primeiro, propagando uma ideologia. Infelizmente, no Brasil, nós não temos uma cultura de identidade partidária. Os partidos hoje, infelizmente, eles perdem suas características, eles se tornam mecanismos de se chegar ao poder. Não se há um debate, não se há um diálogo. Hoje a nossa estratégia é tomar a cultura, é entrar nas universidades, é entrar nas escolas de nível secundário e assim propagando a nossa visão de mundo, a ganhar pessoas que acreditem nisso e assim desenvolver uma visão de mundo para o Brasil. Qual a culpa da crise?
A culpa da crise é da política econômica keynesiana de Lula e Dilma. O que é que eles fizeram para causar essa crise? Hoje, a política econômica você pode investir ou na demanda ou na oferta. A política econômica de Lula e Dilma foi uma política investida na demanda. Então, Lula pegou o boom econômico de 2008 das commodities, muito dinheiro no país, e injetou esse dinheiro diretamente na população, com liberação de crédito, redução de IPI, disso, daquilo. Só que chegou um momento que esse dinheiro acabou. É como um pai que está criando seu filho e dá todo mês a sua mesada. Se esse pai morrer, ele não vai ter esse dinheiro. Nós não preparamos a economia brasileira para se sustentar sem aquele momento econômico. Nós gastamos todas as nossas reservas com Lula. Quando chegou o momento do afrouxo com Dilma, em vez de fazer uma redução dos gastos, houve um aumento dos gastos num estelionato eleitoral, que foi o crime das pedaladas fiscais, um aumento excessivo dos gastos, e agora nós estamos pagando a conta, que em algum momento essa conta vem. O quanto hoje, aí a gente já falou um pouco da economia, da questão do financiamento, mas quando se fala da reforma política, se fala também do modelo. E um dos propostos é o distritão. O Livres pensa sobre qual o melhor modelo, se é distritão, se é distrital, se é distrital misto, se é deixar como está. Então, há uma discussão interna no Livres e não há uma posição tomada definida. O consenso é, não se pode ser o distritão. Esse voto majoritário para parlamentares. Por quê? Porque ele favorece hoje quem já está no poder. Esse presidencialismo de coalizão que existe hoje. O distritão vai favorecer apenas os velhos caciques, os velhos coronéis, que hoje já estão no poder e já detêm a máquina pública e a máquina do fundo partidário. Quem quer de fora não consegue entrar, os outsides. Isso daí, de uma certa maneira, também não é discutido, exemplo, muito do que se fala, exemplo, você tem o que já está lá, já tem uma base, já tem emprego, já tem cargos, isso já está favorecido. Mas também não deveria haver mais organização por parte de quem está, um outsider? Então, hoje há um pouco interesse da população pela política. São poucas as figuras que não vêm de um berço político, no estado de como Alagoas, que têm o desejo de entrar. Então, existe uma organização, uma difícil estruturação dessa pessoa que tem um interesse político, seja ele de esquerda, seja ele de direita, de se estruturar minimamente para entrar na política. Eu defendo que essa estruturação não seja dada pelo Estado. O indivíduo tem que lutar e conquistar suas bases, tem que propagar a sua ideia. Hoje é muito mais fácil fazer política que alguns anos atrás. O próprio fenômeno da mídia, hoje você consegue dar a sua opinião e ela não tem limite para chegar. Então, eu acho que hoje existe a dificuldade de você criar um perfil, mas é possível. Charles, o que é mais difícil? Mudar a política nacional ou mudar a própria política partidária dentro do partido? Vocês são a renovação do PSL, o Livres. Mas há uma dificuldade, inclusive, interna. Eu acredito que há em todos os partidos. Se você vai olhar, um PT está sempre com várias dissidências. Mas também, o Livres também compartilha de algumas dificuldades dentro do partido. Então, a pergunta é geral, não só para o Livres, mas o que é mais difícil, mudar uma política nacional ou uma política partidária? Mudar uma política partidária é muito complicado, porque você mexe com interesses muito peculiares e muito particulares. O Livres, por ser uma legenda não muito grande, por muitos anos ela foi usada por algumas pessoas como muleta política de negociação partidária. Mas mudar uma política nacional é muito mais complicado, devido à amplitude que é você lidar com o Brasil, um país continental, e as suas pluralidade de ideias, de informação, de conceitos. Eu vi que parte dessa renovação faz com que alguns membros do PSL pensem, inclusive, a mudar para o Podemos, que é um partido novo, recém-criado, não tem nem 3 meses, 2 meses. O que é que o Livres pensa sobre essa dança de cadeiras, essas reformas, essas mudanças de nome, inclusive, que o Livres faz parte? Então, existe uma divergência entre o Livres Municipal, que é o qual eu faço parte, que o presidente é o Dr. Henrique Arruda, e o PSL estadual, que é o Neno da Laje. Não há diálogo entre esses dois diretórios e a gente espera uma intervenção da Nacional. O PSL, ele tende, não tenho contato com as pessoas do PSL, é mera suposição do que eu vou falar, tende a caminhar com o governador Renan Filho. Nós fazemos parte de outro grupo independente, nós temos uma aproximação muito grande com o deputado JHC. O Livres fez chapa com o JHC, com o Dr. Henrique como vice. E a tendência é caminharmos
com o JHC. Tem a possibilidade de migrar para outro partido se não for feita essa intervenção ao PSL, mas não há diálogo entre Livres e Neno da Laje. O que é que o Livres pensa sobre o cenário das eleições de 2018? Então, para Alagoas, primeiramente, nós temos um desgaste muito grande da política regional já. Nós temos um desgaste tanto a figura do governador Renan Filho, como a figura do atual prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Nós pensamos na criação de uma terceira via, com que a população não se limite àqueles dois velhos A e B da política alagoana. Nós queremos propor um diálogo. Há a possibilidade de lançarmos candidatos na majoritária, seja para o Senado, seja para o governo. Provavelmente vamos lançar alguém candidato a deputado estadual e federal. E a nível nacional, o Livres vai lançar o candidato à presidência. O Livres. Já tem nome? Então, se especula o Ortman, que foi candidato a prefeito de Porto Alegre. Mas são outros nomes também. Isso tem sido conversado, exemplo, o Livres, não o PSL. Tem uma comunicação nacional? Tem. Há um contato direto entre o Dr. Henrique Arruda e a Executiva Nacional do Livres. Direto. Eles há um franco diálogo. O Livres chegou a investir na campanha de prefeito e vice-prefeito do Dr. Henrique Arruda. Houve uma ingestão de dinheiro do partido na campanha e esse diálogo é franco e honesto. A gente tem visto uma série de situações. Quanto a população tem sido capaz de compreender a filosofia política do Livres, no sentido de, tipo, sim, é necessário um Estado menor, sim, é necessária a participação direta. Quanto isso tem sido absorvido? Então, naturalmente, quando você está no poder, quando você está num cargo majoritário, há um desgaste natural. E o PT sofreu durante 12 anos o desgaste de estar. Não só o PT, como toda a esquerda. Então, naturalmente, as ideias de direita, as ideias libertárias ganharam força. Hoje você tem núcleos do Institute for Liberty em universidades federais. Existe um discurso libertário ganhando força dentro de universidades federais, que por muito tempo foi um celeiro da esquerda. A propagação da ideia de liberdade econômica e liberdade social. Eu acho que existe um caminho longo a ser percorrido, mas hoje já se discute liberdade econômica, coisa que antigamente não era algo deixado de lado. Como a juventude hoje em Alagoas está? Está presente? Está ausente? É preciso investir mais na juventude para que ela participe da política? Então, eu acredito assim, que o jovem, naturalmente, ele sempre foi o motor das grandes transformações sociais. Você vê nos caras pintadas com colo, houve uma grande participação da juventude. Mas esse desgaste que a política sofre nacionalmente, ela resulta numa descrença por parte do jovem de que ele deve ser um ser apolítico, ele não deve se envolver naquilo, que aquilo ali não é algo a ser discutido. E os poucos nomes que eu vejo de renovação da juventude são oriundos de filhos de pais que já são políticos. A participação da juventude alagoana eu acho que é pequena ainda. Existem grupos que estão tentando se organizar, como o FPL, que é um grupo de direita de jovens que tentam discutir ideias. Existe a própria JS, que discute ideias de esquerda, mas nós ainda não temos uma força considerável ao ponto de eleger um candidato jovem se ele não for enraizado com a família tradicional. Não consegue hoje ou nunca conseguiu? Eu diria que nunca conseguiu. Alagoas é um feudo ainda. Nós somos uma capitania hereditária. O que é preciso fazer? Eu acho que nós temos que mudar a estrutura política alagoana. Nós não podemos esquecer que nós estamos na Assembleia Legislativa. E há 60 anos atrás, no dia 13 de setembro de 57, houve um tiroteio aqui na Assembleia Legislativa, o impeachment de Muniz Falcão. Nós temos as instituições democráticas muito fragilizadas. Nós somos um Estado com muitos crimes de mando político. Nós somos um Estado onde o coronelismo e o assistencialismo é muito presente. Municípios dependem dos seus caciques políticos e se eles perdem, muitas pessoas não têm condições de se alimentar porque são eles que sustentam aquela região. Se nós não tirarmos essa dependência em que o sertão alagoano tem dos seus caciques e do Estado, nós não vamos desenvolver politicamente, porque nossas instituições são muito fracas. Pois bem, estou aqui com o Charles Vieira. Muito obrigado, viu, Charles? Foi um prazer. Pela entrevista. Ele é o Charles Vieira, que é do Livres, mas a gente entrevistou também aqui, nesta 1 hora de programa,
a Lisiane Cavalcante do PSDB, o Milton Muniz do PMDB e a Tati Nicásio do PT. E nós gostaríamos de agradecer também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.